gravando? Fala. Govando. Maia vai falar sobre o quê? Marta e Maria. Maria. Senhor. Da parte. Agora, Quero. Jesus. Medo. Não, ela não tinha medo, não. Porque ela era forte e corajosa. Ela era filha de Deus. E deixa. Amém. Também? Tirar. Ela terminou? Terminou. Olá, mulheres curadas! Bem-vindas a mais um episódio da série Encontros com Jesus. E eu queria começar te perguntando: você já sentiu que precisa dar conta de tudo? Dar conta da casa, do trabalho, da família, dos filhos, do marido, ser uma boa esposa, dar conta de ser uma boa filha, servir na igreja e, por último, ainda você percebeu no seu dia que Deus ficou em último lugar? Se sua resposta foi sim, então provavelmente você entende muito bem o que estava passando com Marta. E hoje nós vamos falar o que o encontro de Jesus com essa mulher que estava cansada e sobrecarregada fez. O que esse encontro foi capaz de transformar a vida dessa mulher. E vamos lá que eu vou te contar essa história que está em Lucas 10, do 38 ao 48, que diz assim: na casa de Marta e de Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Uau! Eu acho incrível essa história, porque Marta, ela fez o que qualquer uma de nós mulheres faríamos. Imagina aí você, minha amiga, que você recebe na sua casa nada menos que Jesus. E aí, se você for igual eu, minha filha, bora meninos, fecha a porta do quarto aí, bora passar um pano na casa, dar uma ajeitada, arrumar, guardar os pratos, pede pro marido tirar aquela toalha que ele deixa em cima da cama, fecha a tampa do vaso, resolve aí, querendo deixar a casa um brinco. E aí imagina, Jesus chega na sua casa e você e sua irmã estão lá para receber e ainda tinha uns 12 discípulos juntos, né? Então, assim, eu imagino que Marta, ela estava ansiosa e preocupada, mas não de um modo ruim. Ela queria dar o seu melhor para Jesus. Ela queria receber de uma forma bem acolhida, que tivesse tudo perfeito, nos mínimos detalhes, tanto nos preparativos da comida, como as outras coisas que ela estava organizando. E aí, aquele momento que ela estava ali, ela imaginou que poderia contar com a ajuda da irmã dela, e a irmã dela para e fica aos pés de Jesus. Você já teve essa sensação de ser uma pessoa fala, não, eu vou estar lá, vou te ajudar, e na hora a pessoa tá ali parada e você tá lá naquela correria agitada? Pois então, foi exatamente isso que aconteceu com Marta, nada diferente de nós mulheres, querendo sempre dar o nosso melhor. E aí naquele momento Marta começa a ficar estressada, começa a ficar irritada, ela se compara com Maria, porque Marta, ela estava preocupada, tentando dar conta de tudo, ela começa a correr de um lado para o outro, tentando organizar a casa, para oferecer o melhor para Jesus. E Maria não, Maria já tinha parado para ouvir o que Jesus falava, ela estava aos pés de Jesus, sentada, ouvindo o que Jesus tinha
para falar. E é muito interessante que naquele momento, Marta, depois de estar tão estressada, ela vai e chega para o próprio Jesus. Ela nem chegou para a irmã para reclamar, né? Que também seria muito feio, né? Ela chegar para a irmã, falar: bora, Maria, levanta daí e vem me ajudar. Eu acho que seria muito estranho isso na frente de Jesus. Então ela chega para Jesus e ela fala: Jesus, não te importas que minha irmã venha me ajudar? Ela queria que talvez Jesus parasse aquilo, desse uma corrigida em Maria, né? Para Maria ajudar a irmã. Jesus poderia dar uma pequena reclamaçãozinha para Maria e Maria prontamente iria ajudá-lo. Mas naquele momento existe algo impactante. E o que eu consigo entender e trazer para os nossos dias nessa história de Marta e de Maria? Quantas mulheres hoje em dia vivem exatamente isso? Nós estamos preocupadas com tantas coisas, nós estamos às vezes com a casa toda organizada, mas a nossa mente está uma bagunça. Nós estamos com todo mundo é prioridade, mas nós nos colocamos em último lugar. A nossa alma, o tempo com Deus, nós colocamos em último lugar. Marta, ela não era preguiçosa. Marta era responsável. Ela queria deixar as coisas organizadas. Isso não tem problema nenhum. O problema que estava acontecendo é que aquela responsabilidade de Marta deixou de ser só uma responsabilidade e estava sendo um peso para ela. Ao ponto de que ela não parou, ela não entendeu, não balanceou o que seria prioridade naquele momento. Aquele momento, Jesus estava ali. Ela poderia ter parado aquelas coisas e depois falou: pessoal, peraí que daqui a pouco eu já vou servir vocês. Deixa eu aproveitar esse momento que Jesus está falando. Eu quero ouvir e aprender dele. Não, mas ela não soube dimensionar, entende? Muitas vezes é isso que acontece com a gente. Nós não sabemos equilibrar muito bem. Passamos o dia, acordamos, já estamos preocupados com milhares de coisas para fazer e aquela coisa que a gente precisa fazer no final do dia acaba que a gente nem fez. E aí a gente coloca em último lugar Deus, quando já estamos cansadas, com sono e não damos a Deus o tempo necessário. E hoje, muitas de nós mulheres vivemos exatamente assim. Somos mãe, esposa, trabalhamos, temos que dar conta da profissão, do trabalho, dos afazeres de dentro de casa, ser filha também, ser cuidadora, e aí é tanta coisa que a gente precisa dar conta, que a gente não sabe dimensionar e equilibrar bem essas coisas nas nossas vidas. E é muito interessante a gente pensar assim, que quando essa sobrecarga vem, quando esse sentimento de preocupação excessiva, essa irritabilidade vem, ao ponto de que a gente não consegue relaxar, não consegue descansar, e isso começa a trazer um prejuízo, prejudicar a nossa vida, trazer um sofrimento, essa preocupação excessiva, ela merece ser tratada. Essa ansiedade excessiva, ela merece ser tratada. Quando ela deixa de ser algo bom, algo fisiológico, que é normal ficarmos ansiosos com uma coisa ou outra, e a ansiedade patológica, quando nós já estamos preocupados, sobrecarregados o tempo todo e a nossa mente não descansa. Não desocupamos aquilo e vivemos sempre sobrecarregadas e cansadas. Isso é o que a gente precisa entender dessa história. Mas aí, minha querida, eu quero te mostrar esse momento, para mim, ele é o mais lindo. Lá no final, quando Jesus fala para ela: Marta, Marta. Ele enfatiza, ele chama ela com carinho 2 vezes. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. É incrível que Jesus, em nenhum momento, ele humilha Marta. Em nenhum momento, ele compara ela, dizendo que, Marta, você tem que ser igual a Maria. Marta, você está errada. Não, em nenhum momento. Jesus amava Marta e Jesus amava Maria. Eram pessoas diferentes, elas são pessoas diferentes, como nós somos diferentes. Claro, tem uma que é mais agitada, tem outra que é mais calma, mas todas nós temos as nossas diferenças. E isso nos torna únicas. O problema, e que a gente precisa entender, é a prioridade que nós estamos dando do nosso tempo para Jesus. É o quanto que nós temos gastado tempo, de fato, gastado tempo
para cuidar da nossa alma, para cuidar de ter um tempo com Jesus e aprender mais de Jesus. Maria estava ali querendo aprender mais de Jesus, ouvindo mais de Jesus. E Jesus, com compaixão, ele fala para Marta: você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. E hoje em dia, quem nunca? A gente está cheio de coisas, a gente sempre quer muita coisa, a gente está preocupado com muitas coisas, coisas que muitas vezes não foram Deus que colocou para a gente fazer. A gente está preocupado com a obra, com servir, com fazer uma coisa, fazer uma outra coisa, coisas que não foram Deus que colocou para a gente, que nós vamos pegando. Tem gente que é assim, minha amiga. Tem gente que não tem nem o problema. Quando ela não tem problema, ela caça o problema dos outros. Tem gente que é agitada. Não sei se você conhece alguém assim que é agitada. E é igual essa história que me faz pensar. Marta era tão agitada que um agitado não aguenta ver o outro quieto. Não aguenta ver uma pessoa mais calma, que já fica, porque o agitado quer que a outra pessoa seja igual a ela. Então, é muito interessante a gente pensar assim, sabe? Nós somos diferentes. E Jesus, com carinho, ele acolheu Marta. E ele fala: você está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma única coisa é necessária. E essa não lhe será tirada. Escolher a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Sentar-se aos pés de Jesus para ouvir o que ele tem para nós. E quando Jesus fala: você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, na verdade, o problema nunca foi servir. Não tem problema nenhum em servir. O problema está no coração. O coração de Marta estava nas coisas, nas preocupações. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Mateus 6:21, que diz assim: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então eu imagino que o coração de Marta estava nas coisas que ela precisava resolver. Havia uma agitação em Marta, tanto dentro dela quanto fora dela. Ela estava ansiosa por dentro e estava agitada com todas as coisas no seu exterior. O problema foi permitir que a ansiedade roubasse aquele lugar de paz. E muitas vezes nós estamos assim. A nossa agenda está cheia, a casa às vezes está limpa, tudo organizado, mas por dentro da gente há uma bagunça na nossa mente. Ou o nosso trabalho está tudo em dia, as coisas estão indo bem, mas quando a gente para ver, a nossa alma está cansada, está sobrecarregada, a gente não consegue descansar. Então o que é interessante, e a gente precisa o tempo todo, e Jesus continua o tempo todo nos falando: uma coisa só é necessária. Não é que a gente vai abandonar as nossas responsabilidades, de modo algum. Não vamos fazer assim: agora não vou me preocupar com nada, vou só me dedicar às coisas do Senhor. Não, é só a gente entender qual é a nossa prioridade nos nossos dias e a partir disso termos um compromisso todos os dias em dedicarmos um tempo para o Senhor. E as demais coisas, elas vão fluindo. Deus vai nos guiando ao longo do dia. Isso é muito interessante, a gente ter esse olhar e entender como Deus pode mudar as nossas vidas. E talvez você esteja assistindo esse vídeo aí em um momento de correria, colocando o bebê para dormir, lavando os pratos, passando ferro na roupa, arrumando a casa, não importa, não tem problema nenhum no serviço. O problema está na gente priorizar essas coisas no nosso dia, porque assim, minha amiga, a gente perde muitas coisas da nossa vida. Se a gente fica nessa agonia, nessa ansiedade, tanto pelas coisas de casa como pelas outras coisas ao nosso redor, nós deixamos de escolher a boa parte. E a boa parte diz respeito a Jesus e muitas vezes até a nossa família. Deixamos de passar tempo com nossos filhos, deixamos de passar tempo com nosso esposo, nosso marido, porque nós estamos preocupados com tantas coisas que precisam ser organizadas. Mas a gente precisa escolher a boa parte. E eu te pergunto, você tem sido como Marta ou como Maria? E talvez Jesus está te falando aí, como ele fala comigo. Thaís, Thaís, Joana, Joana, Maria, Maria, Ana, Ana, Tâmara, Tâmara. Você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas apenas
uma coisa é necessária. E estamos preocupados com muitas coisas que muitas vezes não foi Jesus que colocou esse fardo para nós. A Bíblia nos fala que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve para nós. Então nós precisamos entender que muitas dessas preocupações não foi o Senhor que colocou para nós. Nós precisamos aprender a, com responsabilidade, priorizar Jesus nos nossos dias. E encontros com Jesus, eles são de fato transformadores. Mas os encontros com Jesus precisa de fato haver uma mudança. Porque se eu não mudo a partir do meu encontro com Jesus, não vai haver uma mudança, não vai haver uma transformação de vida. Então, naquele momento que Jesus ele encontra com Marta, Marta precisa lançar aos pés do Senhor suas preocupações, sua ansiedade e não ficar mais daquele modo. Então, você entende que nós precisamos fazer a mesma coisa? Aí você me pergunta, Thaís, como é que eu posso hoje escolher a boa parte? Jesus não está aqui para eu me sentar para ouvir dele falando comigo. Minha amiga, você pode, a qualquer momento do seu dia, separar um tempo para você orar ao Senhor, ler a palavra, ouvir o que Deus tem para você. Assim, você está escolhendo a boa parte, você está separando um momento do seu dia para o Senhor, com compromisso, responsabilidade, entregando para Ele a boa parte do seu dia. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E quando nós entendemos o que é a boa parte, está aos pés de Jesus, esse relacionamento com Ele, isso faz toda a diferença. Jesus está muito mais interessado no nosso relacionamento pessoal e íntimo com Ele do que com a nossa casa. Claro que é muito confortável a gente estar numa casa arrumada, aconchegante, tudo limpinho, cheirosinho, isso é ótimo. Mas a gente não pode deixar essas coisas roubarem o nosso coração e a prioridade do nosso coração. E é verdade, quando nós sentamos um momento, quando nós falamos assim, agora eu vou buscar o Senhor, muitas vezes vão aparecer várias distrações naquele momento, coisas para você realmente não buscar o Senhor. Mas eu quero que você lembre-se dessa palavra, escolha a boa parte, tenha compromisso com o Senhor, como Maria, se comprometa a estar ali ouvindo e aprendendo do Senhor, e Ele vai saciar a sua alma e te encher por completo, te curar nas suas dores, as preocupações, nos seus anseios. É importante sim descansarmos no Senhor. Muitas vezes nós mulheres achamos que descansar é algo pesado, é um fardo, e a gente acredita que se a gente descansar, nossa, aí parece que vai atrasar as coisas no dia, parece que vai tudo virar uma bagunça, mas não. A gente precisa aprender a descansar aos pés da pessoa certa, que é Jesus. E eu acho interessante que quando Jesus ele encontra com Marta, ele transforma a vida de Marta no sentido de que ela deixa de ter um coração ansioso. Jesus restaura a paz no coração de Marta. Jesus restaura a intimidade com o Senhor, o ouvir o Senhor, a prioridade com o Senhor. Jesus transforma. Os encontros de Jesus, eles são transformadores, mas nós precisamos nos permitir essa mudança, aceitar essas correções, esses puxões de orelha. Então, às vezes, alguém nos fala alguma coisa que a gente não gosta, então até esse vídeo vai chegar, vixe, será que ela tá falando? Não, minha amiga, talvez esse vídeo é um momento de a gente parar para corrigir e alinhar algumas coisas nos nossos dias. As outras coisas, elas não podem ocupar o nosso coração, a paz do nosso coração precisa vir do Senhor, de passar tempo com o Senhor, de meditar no Senhor e aprender mais dele. E vamos orar. Vamos falar com Deus, entregar para Ele as nossas preocupações, nossas ansiedades, o que nos aflige. Senhor Deus, Pai, nós exaltamos o Senhor e nós entendemos hoje que o Senhor é a boa parte das nossas vidas.
Deus, que nós possamos entender e priorizar o Senhor nos nossos dias, escolher a boa parte que é o Senhor, permitirmos ser transformadas, pedir ajuda quando necessário, mas principalmente descansar no Senhor. Seja sempre a prioridade das nossas vidas, a prioridade nos nossos dias, que nós possamos querer parar um tempo para te ouvir. Você é a boa parte, Senhor, e a boa parte que é o Senhor nunca será tirada de nós. Esse tempo gasto aos teus pés é valioso demais e as outras coisas elas vão se ajeitando. Não queremos deixar de ter responsabilidade, Senhor, mas nós só queremos ter compromisso e alinharmos, equilibrarmos as nossas preocupações no Senhor e entender que o Senhor vai nos guiar, nos conduzir da melhor maneira quando nós priorizamos um tempo do nosso dia com o Senhor. Toma nossas vidas, tira de nós toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que tem trazido um sofrimento para nossa alma. Que a nossa alma encontre paz e descanso no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, minha querida. Eu quero que você entenda de fato que Jesus nunca pediu que a gente carregasse o mundo inteiro nas nossas costas. Jesus quer apenas que caminhemos com Ele. Então, se esse vídeo fez sentido para você, ele tocou o seu coração, ou você lembra de alguma mulher que talvez seja muito ansiosa, preocupada com muitas coisas, compartilhe. Talvez ela precise entender, alinhar algumas coisas na vida dela e entender qual é a prioridade, qual é o compromisso que ela precisa tomar. Aí escolher a boa parte, que é Jesus todos os dias, porque ali, onde estiver o seu coração, ali é o seu tesouro. Que o nosso tesouro esteja no Senhor Jesus. E estar sentada aos pés de Jesus não é humilhação. Pelo contrário, é um momento de exaltação. Nós estamos aos pés daquele que é o Criador de todas as coisas e que sabe o melhor para a sua vida. Ele já tem todos os sonhos, os planos dele para a sua vida escritos. Então confia, descansa nesse Deus e que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, venha ao seu coração. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!